Olá, tudo bem? Seja bem-vindo de volta ao curso de comercialização de soja e milho da G-Rural. Eu sou Daniele Siqueira, analista de mercado, e apresento agora para você o módulo 2 de oferta e demanda de soja, que fala da safra 21-22 dos Estados Unidos, que está sendo plantada. Você precisa ter visto algum módulo antes de ver esse que a gente está começando agora? Não necessariamente, mas seria interessante que você assistisse o nosso bloco 1 de oferta e demanda de soja, que faz um resumo da temporada 2021, porque muito do que está acontecendo nessa temporada agora 21-22 nos Estados Unidos acontece por conta do cenário de oferta muito apertada, de consumo muito firme que nós temos na temporada 2021. Então, dê uma olhadinha lá, que eu acho que fica mais fácil de você acompanhar. Bem, começando aqui esse nosso bloco de soja 21-22 nos Estados Unidos, a gente tem que dar uma olhadinha antes no 2021, não tem jeito. Esse primeiro gráfico mostra o consumo aparente de soja no período setembro-fevereiro. O que é isso? O consumo aparente é um cálculo que a gente faz com base nos estoques físicos trimestrais de soja que o USDA divulga lá nos Estados Unidos e que mostra a quantidade efetivamente armazenada de soja no país. Então, a gente pega esses estoques e calcula quanto foi consumido em determinado período. Esse cálculo que eu estou fazendo aqui é no período setembro-fevereiro. Por quê? Porque o período setembro-fevereiro é o período de 6 meses, os 6 primeiros meses, portanto, o primeiro semestre da temporada comercial americana, que começa em setembro de um ano e vai até agosto do ano seguinte. E o que eu consigo ver aqui claramente é uma explosão de consumo. Quando eu falo em consumo aqui, é consumo total, então leva em conta consumo doméstico, também exportação. É uma explosão de consumo. 85 milhões de toneladas de soja foram consumidas nesse primeiro semestre comercial 2021, de setembro de 2020 a fevereiro de 2021, muito acima do ano passado e muito acima também de qualquer outro ano do histórico de consumo dos Estados Unidos. E por que isso aconteceu? Aconteceu porque o esmagamento tem sido firme, mas aconteceu principalmente porque a exportação explodiu, puxada pela China. Os registros de exportação de soja dos Estados Unidos para todos os destinos já somam, agora em meados de maio, 61 milhões e meio de toneladas, devem chegar perto de 62 milhões até fechar a temporada, e disso tudo, falta embarcar só 4 milhões e meio de toneladas, ou seja, a exportação americana muito puxada, muito firme, e já aconteceu. Os negócios já aconteceram e os embarques também, praticamente todos eles já aconteceram. Essa soja já saiu dos Estados Unidos, grande parte dela para a China. Eu mostrei no primeiro bloco que desses 61 milhões e meio de toneladas já fechados, 37 milhões, um pouco mais de 37 milhões foram para a China, que voltou a comprar soja dos Estados Unidos com força devido à fase 1 do acordo comercial entre Estados Unidos e China. Olhando aqui agora embarques dos Estados Unidos para o exterior, que são a exportação propriamente dita, eu transformei em ano civil, que fica mais fácil para a gente visualizar. Então, estamos vendo aqui exportação mensal de janeiro a dezembro, e vejam que a sazonalidade dos embarques americanos ela é realmente muito puxada para o último trimestre, naturalmente, porque eles começam a colher a safra em setembro, então aqui é o pico da safra deles, e eles já vão embarcando, já vão exportando. Vejam que essa linha vermelha, que é 2020, que bela curva ela tem, é muito acima, por exemplo, de 2018 e 2019, que foram os anos em que a guerra comercial entre China e Estados Unidos estava vigente. Então, o Brasil foi super beneficiado por essa guerra comercial, como vocês lembram, mas aí em 2020, com a fase 1, os Estados Unidos voltaram a vender bastante soja para a China, e isso é o resultado, aí a gente vê essa linha vermelha com uma explosão de embarques no último trimestre do ano de 2020, e também agora passando para a linha preta, que é 2021, um janeiro e fevereiro também muito firmes, porque os Estados Unidos ainda estavam embarcando soja vendida para a China, e conseguiram até uma janela um pouquinho maior ali, porque como o Brasil teve atraso na safra 2021, no plantio e depois a colheita também, a gente exportou muito pouco, e isso deu um fôlego extra para os Estados Unidos exportarem ainda mais soja nessa temporada 2021. Aí agora o que está acontecendo nesse final de temporada 2021 nos Estados Unidos?
Esse gráfico aqui mostra aquilo que eu mostrei lá no começo para vocês, que é o consumo aparente no primeiro semestre comercial, setembro, fevereiro. Vocês lembram, né? Aquela explosão ali de consumo, 85 milhões de toneladas, muito acima de anos anteriores. Aí, levando em conta a estimativa do USDA para o ano comercial inteiro, até 31 de agosto, que é de 124 milhões e meio de toneladas de consumo total, a gente calcula qual vai ser o consumo total aqui no segundo e último semestre da temporada 2021 americana, de março a agosto. 39,3, o mais baixo desde a temporada 16-17. Então, o que aconteceu aqui? O primeiro semestre teve um consumo avassalador, puxado especialmente pelas exportações. O esmagamento também foi bom, mas as exportações puxaram esse consumo de longe. E aí, o que sobra fica esse segundo semestre com uma necessidade, para usar o jargão do mercado, de racionamento do consumo via preço muito alto. O preço da soja agora está muito alto nos Estados Unidos, não apenas por conta da alta que a gente viu na Bolsa de Chicago, mas também porque as bases lá no interior, que são a diferença entre o preço em Chicago e o preço nas regiões produtoras, essas bases estão muito altas também, claro, porque tem pouca soja e o produtor segura esse restinho de soja na mão e não quer vender. Não é por acaso que o Brasil já está exportando soja para os Estados Unidos em maio. O Brasil normalmente exporta mesmo um pouquinho de soja por questões logísticas para os Estados Unidos todos os anos, mas não em tanto volume como estamos vendo já em 2021 e não tão cedo, não em maio, geralmente é um pouco mais para frente. Então, tudo isso é resultado dessa explosão de consumo que aconteceu nos Estados Unidos na temporada 2021 e que se concentrou principalmente nas exportações e no primeiro semestre da temporada comercial americana. E vocês sabem que isso, esse aperto de oferta nos Estados Unidos, levou então a estoques finais muito baixos e a uma relação estoque-consumo muitíssimo baixa também. Eu expliquei isso no primeiro módulo, é a relação estoque-consumo mais baixa da história dos Estados Unidos. Preço foi para cima em Chicago e vocês sabem que quando o preço vai para cima, quem vai para cima também normalmente é a área plantada. E é por isso que nessa temporada 21-22, cujo plantio está começando nos Estados Unidos, a expectativa é de uma área plantada de 35 milhões e meio de hectares, com um aumento anual de 1 milhão e 800 mil hectares. Mas tem um detalhe, essa área ela foi estimada pelo USDA em 31 de março. De lá para cá, os preços subiram ainda mais. Então, pode ser que essa área aqui seja ainda maior do que disse o USDA lá em março. Quando é que a gente vai saber? No dia 30 de junho, quando sai um relatório específico de área plantada que o USDA divulga todos os anos. Então, aguardemos esse número em 30 de junho. Enquanto esse número novo não sai, a gente tem que trabalhar com essa área estimada em 31 de março, que foi de 35 milhões e meio de hectares. Esse aqui é o quadro de oferta e demanda dos Estados Unidos, com o primeiro quadro oficial para 21-22, que saiu no começo de maio. Vejam que abril ainda não tinha, e aqui temos os números da safra 2021, os números de abril e os números revisados em maio. O que a gente tem aqui para 21-22? Usando, então, essa área plantada estimada pelo USDA em 31 de março e uma linha de tendência de produtividade de 56,9 sacas por hectare, que é só um pouquinho acima do que foi colhido na safra passada, a produção sobe para quase 120 milhões de toneladas, um aumento de 7% sobre a produção do ano passado. O problema é que esse aumento não é grande coisa, porque como os estoques de passagem da safra 2021 para 21-22 são muito pequenos, são 3,3 milhões de toneladas, esse aumento aqui de produção, ele não consegue fazer frente ao consumo. Mesmo assim, vejam que o USDA até reduziu o consumo via exportação mais baixa, a exportação aqui é 62,1, ele reduziu para 56,5, aumentou um pouquinho o esmagamento, ok, mas o consumo total está menor. E mesmo assim, os estoques finais são estimados, estoques finais da temporada 21-22, lá no dia 31 de agosto de 2022, eles são estimados em apenas 3,8 milhões de toneladas, pouquinha coisa abaixo, abaixo não, né? Um pouquinho coisa acima desses 3,3 milhões de toneladas da safra 2021. Então, quer dizer, em resumo, a história é a seguinte: o quadro de oferta e demanda dos Estados Unidos continua muito apertado, o cobertor é muito curto. Então, se essa área aqui não for maior, e a gente vai saber se ela é maior ou não no relatório do dia 30 de junho, se essa área não for maior,
não podem acontecer problemas climáticos ao longo da safra 21-22 dos Estados Unidos, porque esses problemas aí balançariam o mercado com uma ameaça de produção menor do que esses 120 milhões de toneladas, e aí a gente veria uma pressão maior nesses estoques e provavelmente preços ainda mais sustentados, pelo menos em termos de oferta e demanda, na Bolsa de Chicago. Agora, transformando esse quadro de oferta e demanda em gráficos para vocês visualizarem melhor, eu quero mostrar aqui então para vocês a produção, só para vocês terem uma perspectiva histórica, né? Produção 120 milhões de toneladas, por enquanto, é um número prévio, não chega a ser a maior produção dos Estados Unidos, que já foi um pouquinho mais alta em anos anteriores. Olhando aí então produção e consumo agora, por esses primeiros números do USDA, nós sairíamos desse cenário aqui de produção menor do que o consumo dos Estados Unidos, que nós vimos na temporada 19-20 e que estamos vendo na temporada 2021. Então, ele coloca a produção bem parecida com o consumo, mas é claro, né, esse consumo aqui é só uma estimativa, ele pode mudar muito ainda nos próximos meses, e o USDA, aliás, ele costuma subestimar o consumo no começo das estimativas de cada temporada. Então, nada garante que esse consumo aqui não vai ser maior. Mas, por enquanto, é o número que a gente tem. E aí, transformando esses números para mostrar de um jeito diferente, a gente tem, então, 2 anos com produção menor que o consumo, e aqui praticamente igual, mas, como eu disse, isso é só uma primeira estimativa, pode ser que essa diferença aí da produção em relação ao consumo, ela se amplie novamente, deixando o quadro ainda mais apertado. Vamos ver o que acontece, então, nos próximos meses. E aí, só para dar uma olhada no consumo que os Estados Unidos devem ter por essa expectativa inicial do USA na temporada 21-22, eles trabalham com um aumento de 1 milhão de toneladas no esmagamento muito, muito firme também, e aí fazem o racionamento de consumo via exportação. Vejam que eles reduzem aqui a exportação de 62 para 56,5, mas nada garante que esse número aqui será realmente o número real, a exportação real americana. Temos que ver o que acontece, tem muitos fatores ainda pela frente nos próximos meses. Mas, para o quadro de oferta e demanda fechar, para os estoques finais não ficarem tão apertados, já estão apertados, para não ficarem ainda mais apertados, o USDA fez esse corte na exportação para que o quadro fechasse, ok? E esse aí, então, é o gráfico de estoques finais que eu mostrei para vocês antes em formato de tabela, em formato de quadro de oferta e demanda. Vejam que ele cresce muito pouquinho, continua muito baixo por esses primeiros números do USDA, portanto, sem dar um alívio aí no quadro de oferta e demanda, que continua realmente bem apertado nos Estados Unidos. E para terminar esse bloco, eu deixo para vocês 2 matrizes, para quem gosta de brincar e fazer aí simulações de cenários. Eu trouxe 2 matrizes. Essa primeira matriz é uma matriz de produção de soja. Como que ela funciona? Eu tenho aqui à esquerda a área plantada, essa aqui que está destacada é a área estimada pelo USDA, 35 milhões e meio de hectares. Aí temos a área colhida, que fica aqui, 35 milhões e 100 mil hectares. E eu fui fazendo aqui algumas simulações em relação ao USDA. Aqui eu fui aumentando um pouquinho a área, né, de 200 em 200 mil hectares, e aqui para baixo eu fui reduzindo. Mesma coisa aqui na produtividade. Coloquei a produtividade que o USDA usa no momento, 56,9 sacas por hectare, que é a linha de tendência. E aí, usando a área estimada pelo USDA e a produtividade usada pelo USA, a gente chega àquela produção ali de quase 120 milhões de toneladas. Aí vocês podem brincar e ver, será que se a área for maior, se a área for menor, ou se tiver uma produtividade mais alta, ou se tiver uma quebra de safra, como é que fica a produção? Então, temos aí uma matriz que vai de 110 milhões de toneladas a 135 milhões de toneladas, dependendo da combinação de área e produtividade. Mas o mais interessante, a partir dessa matriz de produção, é fazer uma matriz de estoques finais, usando, de novo, a área do USDA, a produtividade do USDA, e aí variando essa área e essa produtividade, e usando os dados de consumo que o USDA já estimou no relatório de maio, a gente consegue estimar alguns cenários de estoques finais. Esse aqui, 3,8 milhões de toneladas, é o cenário que o USDA já traçou, né? Estou usando aqui área e produtividade do USDA.
Agora, se a gente fizer algumas simulações aqui de produtividade e de área, esses estoques vão mudando. Claro que aqui eu estou usando o consumo total que o USA estimou, sem mexer nesse consumo, ele é sempre o mesmo consumo para todos esses cenários. Então vejam que se houver, por exemplo, uma área menor, ou uma produtividade menor, os estoques acabariam ficando negativos, o que não existe na prática. Então, o que teria que acontecer? Teria que haver uma redução do consumo. E claro que, havendo qualquer redução do consumo nos Estados Unidos, isso é bom para o Brasil no ano que vem e até no fim desse ano mesmo. Então, se a gente quiser ver uma exportação bem firme do Brasil nos últimos meses de 2021, é preciso que aconteça aí uma balançadinha na safra americana. Então, fiquem aí com essas matrizes para dar uma brincada, para ver quais os cenários que vocês querem apostar para essa safra 21-22 dos Estados Unidos. Lembrando que nesse momento que eu gravo aqui o módulo para vocês, nós tínhamos um plantio nos Estados Unidos em 61%, isso foi até o dia 16 de maio, 61% da área plantada nos Estados Unidos, bem acima do ano passado, da média de 5 anos, e sem grandes problemas, sem grandes percalços. O único problema que a gente tem visto nos Estados Unidos são algumas áreas de seca, especialmente aqui na Dakota do Norte, e algumas áreas mais leves de seca em estados importantes, como Iowa, por exemplo, como aqui no sul de Minnesota, no norte de Illinois, mas algumas chuvas a mais varreriam essas áreas de seca do mapa. Então, é algo para monitorar, mas, por enquanto, esse começo de safra 21-22 dos Estados Unidos não tem muitos problemas, os produtores não têm muito do que se queixar. Então, resumindo aqui o nosso módulo para terminarmos, o consumo muito forte, tanto no doméstico como na exportação, deixou os Estados Unidos com estoques de soja muito baixos na temporada 2021, que termina agora em 31 de agosto. Isso ajudou os preços a subirem na Bolsa de Chicago. E com a alta dos preços, a área de soja cresce na safra 21-22 dos Estados Unidos, que está sendo plantada. O problema é que, com estoques iniciais muito curtos, a temporada 21-22 dos Estados Unidos também tem um cobertor curto. Se a área não for maior do que diz o USDA, e isso a gente vai saber no dia 30 de junho, no novo relatório de área, ou se houver qualquer problema com a produtividade, será necessário ocorrer racionamento do consumo via preço alto, como eu mostrei ali nas matrizes para vocês. Por enquanto, porém, neste início de safra, está tudo certo com as lavouras americanas, e a definição do tamanho da safra é em julho e principalmente em agosto, quando acontece o enchimento de grãos da safra americana. Por hora é isso, terminamos esse bloco, esse módulo de safra 21-22 dos Estados Unidos, e no próximo módulo, no próximo bloco de oferta e demanda de soja, nós teremos demanda chinesa em tempos de peste suína africana. Pós-peste suína africana. Será que é pós mesmo? Será que já acabou a peste suína africana na China? Teremos 2 módulos falando de China na sequência do curso. Obrigada pela companhia e até o próximo módulo.